te convido a abrir a sua Bíblia em Atos 20. Glórias ao Senhor. Com essa temática da conquista, algo veio muito forte no meu coração, que muitos querem conquistar, né, amados? Mas poucos querem agir. Essa é uma realidade. Muitos querem conquistar. Imagina o que seus pastores, eles não tiveram que agir para que essa porta estivesse aberta até hoje. Muitos querem conquistar, mas poucos querem agir. Hoje o Senhor colocou algo no meu coração para que a gente se fortaleça. Diz aí para o seu irmão que está do seu lado, vamos nos fortalecer. Amém? Nos fortalecer para conquistarmos. O nosso Senhor, Ele não nos trouxe nessa terra para mendigar o pão, para sofrermos. Ele saberíamos que iríamos ter muitas, mas muitas tribulações. Mas se o nosso Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, venceu, nós venceremos. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Só pelo privilégio de ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Você é um privilegiado. E eu, nossa, que alegria, que honra. Sou privilegiada de estar aqui, sendo um canalzinho, um pequeno canal, para falar um pouquinho ao seu coração. Glórias ao Senhor. Atos 20, 17 diz assim: de Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, fale comigo, ensinar, publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, repita comigo, atendei por vós. E por todo o rebanho, repita comigo, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 31. Portanto, vigiai, repita comigo, vigiai. Lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da tua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo 35. Tendo-vos mostrado em tudo que tendo-vos mostrado em tudo que trabalhamos assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amados, muitos mesmo, querem conquistar, mas poucos querem agir. Paulo, todos nós aqui estamos em casa, sabemos que ele era conhecido como Saulo. Saulo, quem era Saulo? Um homem que simplesmente era um judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, que queria o quê? Perseguir os cristãos. Por que ele queria isso? Porque ele acreditava, ele achava que perseguir os cristãos, nós sabemos que os judeus não acreditam que o nosso Cristo é o Messias.
ele achava que prender os cristãos era algo que ele deveria fazer. Ele tinha esse entendimento dentro do coração dele, achando que aquilo era certo. E ele se tornou um homem que perseguia. Eu posso até colocar que ele era o quê? Um terrorista da época. Se realizarmos um paralelo entre o Hamas hoje, e é importante a gente ter esse conhecimento como cristão, ter conhecimento do que está acontecendo no mundo, em relação a isso, essa perseguição, essa confusão toda que está acontecendo, nós já sabemos que isso ia acontecer, irmãos, mas nós precisamos entender que isso vem lá de trás, mas aí é uma outra pregação. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que Saulo, ele tinha dentro do coração dele que ele estava fazendo certo. Mas ele teve um encontro, todos nós sabemos do grande encontro. Fale comigo, encontro. Encontro que aquele homem teve no caminho para Damasco. E ele foi para Damasco com as cartas para prender os cristãos, todos nós sabemos isso. Mas o que eu quero me focar em você nessa noite é que Deus marca encontros. Deus marcou um encontro com aquele homem para mudar a vida dele. Deus marcou um encontro com aquele homem para mudar também a história da humanidade, porque aquele homem, nós sabemos que foi um dos maiores, se não o maior evangelista de todos os tempos. E por que Deus escolheu exatamente um perseguidor? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele marca encontro com pessoas. O Senhor marca encontro com pessoas, tanto marca que hoje você está aqui, porque Deus marcou um encontro com você. Todo culto, toda palavra que nós recebemos, que nós escutamos, ela tem a intencionalidade de mudar a nossa mente, de nos mostrar um novo caminho, de ter um novo entendimento. Só basta a gente querer. Eu falo que nós somos homens e mulheres, nós que conhecemos o Evangelho, somos homens e mulheres que temos aqui os benefícios do Senhor, e só nos resta a mão para pegar esses benefícios e usufruir do Pai. E um deles é a palavra de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus comigo? Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, você é um privilegiado? Glórias ao Senhor. Você é um privilegiado porque você tem a oportunidade de escutar a palavra do Senhor. Aquele homem foi um privilegiado porque ele teve um encontro. Quantas pessoas não conhecem ao Senhor? Quantas pessoas nunca conheceram o Senhor? Quantas pessoas nunca tiveram uma oportunidade de saber sobre a palavra de Deus? Mas aquele homem, ele teve encontro. O Senhor escolheu aquele homem. O Senhor escolheu aquele homem ficou cego durante 3 dias. Na verdade, aquele homem já era cego espiritualmente. E o nosso Senhor, aquela luz, porque o nosso Senhor, quando Ele marca o encontro conosco, Ele ilumina tudo, amém? Deve ter sido tão forte aquele momento, aquele homem se cegou. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes tem algumas coisas nas entrelinhas da palavra de Deus. Aquele homem, ele foi ali naquele momento caído ao chão, com toda aquela claridade, ficou cego. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem foi orientado. Vai. E o que aquele homem fez? Ele obedeceu. Nós temos uma escolha, irmãos, todos os dias, quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós dizemos um glória a Deus, amém? Nós temos uma escolha, a vida é feita de escolhas. Ele poderia muito bem não ter levantado, não sido obediente, não ter doído. A palavra diz que ele estava orando e ele viu uma visão de que Ananias iria entrar naquela casa e impor as mãos e ele ia perder a cegueira. Só que eu acredito que o momento que ele ficou cego fisicamente, o Senhor abriu com certeza as escamas espirituais daquele homem. Porque a palavra de Deus diz que ele estava orando. E aí, por imposição das mãos, como é importante, amados, termos imposição das mãos. Como é importante impormos as mãos nos nossos filhos. Como é importante impor a mão quando você estiver louvando e abençoando o irmão que está do seu lado. O Senhor poderia ter tirado a cegueira daquele homem naquele momento. Ele poderia nem ter ficado cego. Mas o Senhor mandou uma pessoa lá para impor as mãos. Sabe por quê? Ele precisava de Ananias? Pergunta para o irmão do seu lado. Deus precisava de Ananias? Não. Responde também, não. Amém? Deus não precisava de Ananias
Mas Ananias precisava daquele momento. Porque quando nós abençoamos uma pessoa, nós somos abençoados. E ele obedeceu. Ele foi lá e impôs as mãos. E aquele homem voltou a enxergar e começou a sua caminhada. Eu falei tudo isso para os irmãos, porque nesse momento aqui da palavra que acabamos de ler, aquele homem já tinha o Espírito Santo dentro dele. Porque antes de ser batizado nas águas, ele já tinha sido batizado no Espírito Santo. Naquele momento. E o Senhor é assim. Ele te encontra, Ele te batiza. Nós só precisamos pegar a bênção. E ali ele foi, e uma caminhada maravilhosa, se tornou, ao invés de um perseguidor, um homem, um cristão, que aceitou a Cristo, amém? Talvez Deus tenha escolhido aquele homem para falar assim: está tudo errado, eu vou te escolher, eu posso te transformar, não importa como você veio, mas sim como vai ser o seu final. E assim é um grande exemplo para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas que ensinaram nesse livro, às vezes têm vergonha de entrar dentro da igreja, sabia disso? Porque elas acham que estão tão impuras que não podem escutar a palavra do Senhor sentados aí do lado dos irmãos. Como se nós fôssemos pessoas diferenciadas. Só somos diferenciadas porque conhecemos a palavra de Deus, mas não somos melhores do que nenhum outro pecador dessa terra. Pelo contrário. E aí cabe a nós guiarmos por essa pessoa. Cabe a nós sairmos da inércia. E voltando para o texto, esse homem estava já no final do seu entendimento, o Espírito Santo vivia nele. O Espírito Santo habitava nele. E ele já sabia que ele ia ser perseguido. Perseguidor se tornaria o quê? Uma pessoa perseguida. Ele já era perseguido. A palavra de Deus fala em alguns outros capítulos. E ali ele faz do seu testemunho uma orientação. Diga comigo, orientação. E você hoje, que faz parte dessa igreja, da Nova Vida de Vila Isabel, que é membro dessa igreja, você precisa entender o seu papel, a sua identidade dentro da sua igreja. Independentemente do que você faça na igreja, você tem um papel com a sua vida, com o seu semblante, com o seu amor, dá um bom testemunho. Com a sua trajetória, com o seu legado, dá um bom testemunho. Eu costumo dizer que nós temos duas escolhas na vida: ser um cristão verdadeiro ou ser um cristão falso. Para Deus não tem mais ou menos, para Deus não tem mimimi. Para Deus não tem, tá morno. Ou somos ou não somos. Ou dizemos um paz do Senhor, a paz do Senhor, ou um Deus te abençoe do coração. Ou então estamos apenas sendo cristãos falsos que falam da boca para fora. Tem milhares de homens e mulheres que sentam em cadeiras por esse mundo inteiro, que escutam a palavra e nunca tiveram um encontro real e não estão convertidos. Que não têm intimidade com o Pai, que não oram pelo seu irmão que senta do lado. Que vivem na superficialidade da religião e esquecem do propósito do Evangelho. Mas eu profetizo sobre essa igreja, que homens e mulheres que aqui estão sentadas, ó Pai, sempre serão homens e mulheres que levarão a sua palavra. Homens e mulheres que entenderão o ID. Homens e mulheres que buscarão te servir com excelência e com amor e serão abençoados em todas as áreas da sua vida, com o seu legado, com a sua experiência em ti. Eu creio. Você crê? Então dá uma salva de palmas aí para Jesus. Precisamos crer. Precisamos viver de verdade, sair dessa inércia. Termos um legado. E eu te convido nessa noite a você pensar na sua vida cristã até aqui. Eu te convido a você pensar em quais conquistas, em todas as áreas da sua vida, você teve até aqui. Eu te convido a você entender que a procrastinação não é algo que pode fazer parte da vida de um cristão. Eu te convido a você entender qual é o seu papel. Eu te convido a você
entender qual é o papel dessa igreja há 16 anos aberta, eu te convido a você se alegrar por fazer parte e puder refletir e aparar as arestas daquilo que precisa ser aparado. E aí a vida desse homem foi um testemunho. Diga comigo, testemunho. Ele colocou a sua vida e ali ele faz um relato para aqueles homens sobre a própria missão dele. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que ele guardou a fé, amém? E combateu o bom combate. O que é guardar a fé, amados? É não perder a fé. Que a fé pode ser perdida. E nesse momento de comemoração de aniversário dessa igreja, é um momento de você colocar no altar do Senhor que a sua fé está sendo renovada. Que glórias a Deus, é mais um ano de renovação. Mas combater um bom combate significa que você precisa fazer uma escolha. Você precisa aprender a obedecer a palavra do Senhor. E esse homem, pela experiência dele, por tudo aquilo que ele fez exatamente isso. Ele guardou a fé, ele não perdeu a fé. E é isso que eu coloco no teu coração nessa noite, meu irmão. Precisamos guardar de tudo. Peça para o Senhor para guardar o teu coração, que é tão enganoso, como diz a palavra. Peça ao Senhor para te encher. Peça ao Senhor para te renovar. Porque eu sou como todos os irmãos aqui. Tem dias que eu estou mais triste, irmãos. Amém? Ou é só eu? Não é. Tem dias que a gente está um pouquinho mais abatido. Os dias maus, eles vêm. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que essa palavra de avivamento para o teu coração, é que tem alguém que pode preencher e te dar um outro dia, uma outra manhã, pode renovar as tuas forças, pode te trazer um outro nível de entendimento da palavra. Sempre há um pouquinho mais, um outro nível de espiritualidade, não de religiosidade, não de conformidade. É esse Senhor que pode te tirar da tua zona de conforto e falar assim: filha, filho, vamos mudar só um pouquinho. Vamos ser um pouquinho mais. Vamos trazer alguém para a igreja. Vamos olhar a nossa volta dentro da nossa casa. Vamos mudar algumas coisas. Vamos ter responsabilidades. E aí eu trouxe para os irmãos 7 responsabilidades que nós, como irmãos, precisamos ter. A primeira dela está lá no versículo 19. Olha que bonito. Glória a Deus. Só um minutinho. Versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira responsabilidade que eu quero te colocar nessa noite, para que você possa refletir, para que você possa pegar a sua estrela de bom combatente, é a responsabilidade de servir ao Senhor. Mas o que eu quero te dizer, que para você servir ao Senhor, precisa de algumas situações, precisa de alguns detalhes que a gente precisa ter. O primeiro deles é que a gente precisa servir com alegria. E nós não podemos servir mais ou menos, irmãos. Nós não podemos ser homens e mulheres murmuradores. A alegria precisa envolver o teu servir. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que servir ao Pai é servir ao irmão. O que adianta você escutar a palavra se a palavra não sai da boca para servir a um irmão seu? O que adianta você receber tanto do Pai se você não serve, se você não transborda? O que adianta você ser um cristão que é tudo certinho, vem na igreja, você dizima, se você não serve ao outro? O que adianta todas as tuas obras maravilhosas, fazer o paz, fazer o evangelismo, se a tua intencionalidade não é servir?
É só apenas estar. Servir perpassa num outro nível de entendimento. Servir perpassa você olhar para o irmão do lado e orar por ele quando você também está precisando de oração. Servir perpassa em você apertar a mão do outro, dar um Pai do Senhor, um glória a Deus, não falar palavras do cristanhês, mas falar palavras do coração. Servir é amar ao próximo, literalmente, porque o maior de todos os mandamentos é amar ao Senhor e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Servir ao Senhor é amar. Eu falo, sabe, pastor, que lá na nossa igreja, no Recreio, nós fazemos uma coisa. Todo domingo a gente se levanta e fala um para o outro que ama, independentemente das circunstâncias da igreja, independentemente da situação. Porque o amar é uma decisão. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar, porque meu pai me ama. Porque ele me ensina que eu preciso amar. Porque ele fala para mim, você precisa amar. Quantos homens e mulheres que estão casados nunca falam eu te amo? Quantos pais nunca falaram para os seus filhos eu te amo? Quantos filhos nunca falaram para os seus pais eu te amo? Se só isso nós fizéssemos, eu acho que grande parte dos problemas da humanidade já estariam resolvidos. Então, que esse amor de Deus seja entendimento para a tua vida. A tua primeira responsabilidade tem que ser amar. Tem que ser decidir amar. Tem que ter a obediência. Paulo decidiu amar, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor significa amar. Não tem outra escolha. Não fale que você é um servo se você não ama. Amém? E eu falo isso para mim. Porque é fácil, amados, a gente amar o nosso irmão que está todo dia na igreja com a gente. Que fala assim, nossa, hoje você veio, ó, você está tão bonita hoje. Né? Que te dá um abraço, não é verdade? Agora amar aquele irmão que te machuca, aquele vizinho que vira o rosto quando você passa, no teu trabalho, aquela pessoa que às vezes fica ali te detonando, aquele parente, aquele familiar, que isso é inadmissível, né? As pessoas, mas acontece. É nesse momento que o amor de Deus nos prova. É nesse momento que o amor de Deus que nós pregamos, que nós escutamos, nos prova. E eu te convido a essa primeira responsabilidade. Sirva ao Senhor. Aprenda a servir. Aprenda a orar pelo teu irmão. Olha, amados, tenha um caderninho onde você coloca todas as pessoas para você orar. Escolha alguém que você nunca orou numa madrugada para orar. Peça ao Senhor, Senhor, me faz lembrar alguém que precisa de oração. É o maior presente, é o maior presente que você pode dar para alguém. É uma oração. Porque uma oração pode mudar vida, pode mudar situações. A palavra de Deus diz, pedireis e achareis. Amém? Então, que essa primeira responsabilidade esteja embutida no seu coração. Amém? Vamos para a segunda responsabilidade? Sabe o versículo 20? Olha que lindo esse versículo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Amados, nossa segunda responsabilidade é anunciar. Ah, missionária, eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir no evangelismo. Puxa, meu pastor faz o evangelismo, eu fico com vergonha. Amados, você pode evangelizar em qualquer local. Se você tem essa vergonha, peça ao Senhor para mudar isso. Peça ao Senhor para você ser um agente de mudança na vida do outro. Ah, eu tenho dificuldade de andar. Amém. Quando você estiver sentada num local, alguém sentado do seu lado, fale de Jesus. Você não tem que ser um cristão chato, você tem que ser um cristão sábio.
Em toda situação, eu aprendi isso com o Senhor. Em toda situação, a gente pode falar de Jesus. Sempre. E me veio aqui ao meu coração, não estava aqui na pregação, um fato que aconteceu comigo. Eu estava em viagem agora, há uns 20 dias atrás, e eu sentei no corredor, comprei a minha passagem no corredor, porque eu estava viajando sozinha, sem minha família, e às vezes fica mais fácil para você ir a um toalete. E um casal sentou do meu lado, uma mulher no meio e um rapaz no canto. E aí, no meio da madrugada, já tinha umas 3, 4 horas de voo, a mulher me cutuou e falou: senhora, só me dá uma licencinha, eu preciso levar o meu esposo ao banheiro. E ali, eles foram até o banheiro e aquilo me alertou. Ela falou que ia levar o marido ao banheiro. Algum problema tem, né? E ali eu fiquei, quando eles voltaram, eu perguntei para ela: a senhora precisa de ajuda? A senhora precisa de álcool? Não, sabe o que é? É que eu fui lá atrás falar com a aeromoça, meu marido está gelado, está vendo tudo meio escuro, e ele realmente não falava nada. Estava meio desfalecido. Mas eu não sei falar inglês, e ela não entendeu o que eu estava falando. Aí eu fui lá, conversei com a aeromoça, peguei um pouquinho de água, senti o pulso dele, eu sou uma profissional da área de saúde, verifiquei o pulso dele, baixíssimo, dei um pouquinho de sal, e ali ele foi melhorando, ele comeu, ele estava muitas horas sem se alimentar, ele foi comendo, daqui a pouco ele ficou tão bem que ele voltou a cochilar. E a mulher dele, nós mulheres somos assim, né? Nós somos vigilantes. Quanto mais o marido passa mal. Ali ela ficou acordada e me veio no meu coração: eu vou fazer companhia para essa mulher. E ali eu comecei a conversar com ela e ela falou assim para mim: olha, falando, né, o motivo da minha viagem missionária, ela falou assim: nossa, que legal, eu sou testemunha de Jeová. E ali foi um momento de eu apresentar Jesus para ela ali. E a viagem acabou. Antes disso, teve um outro episódio, a aeromoça, vendo que eu tinha atendido aquela pessoa, chegou perto de mim, falou assim: olha, você pode atender ali, também aconteceu um problema. Quando eu cheguei na porta do banheiro, tinha uma criança, mais ou menos da idade da minha filha, uns 13, 14 anos, uma menina caída no chão, desmaiada. Mesmo problema, teve turbulência no avião, a menina enjoou e desmaiou. Fizemos todo o processo assim: Senhor, o Senhor me colocou nesse voo, que era quase a última cadeira, para eu estar aqui nesse momento. E ali sempre clamando o sangue de Jesus, amém, amados? Que quando a gente age, a gente clama o sangue do Senhor Jesus, amém? Não somos nós. E ali a menina voltou, e no final do voo, os pais estavam mais à frente. Quando eu saí do voo, estava aquela família ali, eu recebi um cartãozinho, um tipo de cartão que a pessoa tem de visita, e ela escreveu, a mãe escreveu atrás: muito obrigada por você ter atendido a minha filha, que Deus te abençoe. Ali eu abracei aquela família, abençoei aquela família, falei para eles que eu estava em missão. Então, foi a segunda família que eu pude falar de Jesus. O que eu estou querendo te dizer com isso tudo é que nós podemos anunciar a palavra de Deus sem precisarmos ser homens e mulheres. É todo o tempo, amado. Sem precisarmos ser homens e mulheres que muitas vezes, por ser tão incisivos, a gente acaba incomodando ao invés de trazendo essas pessoas para a gente. O que eu quero te dizer é que você pode, em qualquer momento do teu dia a dia, abençoar as pessoas, falar de Jesus, de uma forma simples, de uma forma verdadeira, orando em espírito. Você não precisa de gritos, você precisa de oração. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar é ter intimidade o tempo inteiro. Orar sem cessar é falar com o Pai para todos os momentos, Ele vir te acudir, Ele vir te colocar, Ele vir te usar. Para que servem os nossos talentos? Que Deus deu talentos para essa igreja, eu creio. Aliás, eu vi uns aqui no louvor que fiquei apaixonada. Glórias ao Senhor, amém? Então, jamais deixando de vos anunciar. Paulo jamais deixou de anunciar. E ele jamais deixou de ensinar. Nós precisamos, muitas vezes, ensinar com as nossas ações. Porque ensinar
Muitas vezes, vale muito mais as nossas ações do que, às vezes, aquilo que nós falamos. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, eles aprendem muito mais com aquilo que nós demonstramos do que aquilo que nós falamos. E assim nós precisamos ser. Ensinar de uma forma leve, ensinar sem pressão, com amor. De vez em quando a gente precisa dar um puxãozinho de orelha, mas tudo bem também. O que eu quero te dizer, irmãos, é que aquele homem, ele faz uma declaração nessa palavra que ele anunciava e ensinava. E essa é a sua segunda responsabilidade, ide fazer discípulos. Você tem essa responsabilidade. Fala com seu irmão, você tem essa responsabilidade. Amém? Você tem essa responsabilidade, meu amado. Glórias ao Senhor. E aí vamos seguir para o versículo 28, que diz assim: atendei por vós. Amém? Versículo 28, atendei por vós. A nossa terceira responsabilidade, sabe com quem é? Com você mesmo. A sua terceira responsabilidade é com você mesmo. Amados, tantas pessoas estão sem autorresponsabilidade. Quantas pessoas precisam escutar essa palavra? Eu posso me colocar dentre elas, que há uns anos atrás, eu não cuidava de mim, eu cuidava de todo mundo. Eu cuidava do ministério, eu cuidava do marido, eu cuidava do filho, eu cuidava do trabalho, eu cuidava dos amigos, e eu esquecia de mim, por exemplo, da minha saúde. E Deus mudou isso. Deus me deu um susto, um prognóstico de câncer de pulmão. Que glórias, para a honra e glória do Senhor, eu não estava com essa doença. Em plena pandemia. Mas me deu um susto na minha saúde. E a partir disso eu comecei a cuidar de mim. Nós precisamos aprender a cuidar de nós em todos os pilares da nossa vida. Nós precisamos aprender a cuidar do que escutamos, do que vemos, a cuidar da nossa boca, ao invés de cuidar da vida do outro, cuidar da nossa vida. Ter autorresponsabilidade com o nosso trabalho. Eu preciso de um emprego, já levantou, fez um currículo, procurou estudar um pouquinho. Autorresponsabilidade com a sua saúde, com a sua família. Muitas vezes a gente fica colocando na mão de Deus tudo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E a nossa autorresponsabilidade de levantar, de orar, de ter ação. O meu marido não vem para a igreja, minha esposa não vem. Você ora pelo Senhor, você dá exemplo em casa, você se divide bem. São tantas coisas que nós podemos fazer pela nossa família. Nós evangelizamos na rua, mas não evangelizamos nossos familiares. Não evangelizamos a nosso trabalho. Você não pode fazer parte de um trabalho de evangelismo se você não evangeliza ainda da sua casa. Se você não evangeliza o seu trabalho. Mas eu creio aqui que tem homens e mulheres aqui que têm esse entendimento. E se isso ficou latente, ficou esquecido, essa é uma noite de você relembrar sobre isso. Precisamos ter a autorresponsabilidade com as nossas vidas. Amém? E esse homem fala de uma forma clara: atendei por vós. Atendei por vós. Olhe para si. Como você vai se amar o próximo se você não se ama? Como você vai falar de saúde se você não procura ter saúde? Como você vai falar sobre trabalho se você não procura se especializar? Como você vai falar da sua igreja se você não participa das ações da sua igreja? Autorresponsabilidade é algo que nós precisamos ter. Atende por vós. Dai o exemplo com a tua vida. A autorresponsabilidade. E por todo o rebanho. Fale comigo, e por todo o rebanho. Amados, a nossa quarta responsabilidade é com as pessoas. É com a nossa igreja. Quem ama essa igreja? Eu amo essa igreja. Levante a sua mão. Eu amo essa igreja. Amém?
Você precisa ter responsabilidade com o rebanho. Não é só os seus pastores, é você. Quando o irmãozinho chega aqui triste, você olha para ele, dá um abraço nele. Não precisa saber do que é o problema, só fala assim: se você precisar, eu estou aqui para orar contigo. A autorresponsabilidade com a casa do Senhor. Procurarmos, servirmos. Nós somos convidados, amados, para sentar à mesa e servir a mesa. O Senhor é muito claro. Quando nós estamos sentados aqui, escutando a palavra de Deus, nós estamos sentados à mesa, escutando a palavra, sendo abençoados, alimentados. Mas nós também somos convidados a servir, a pregar, a sair. É uma responsabilidade. E aquele homem tinha essa responsabilidade. Ainda no versículo 31 diz assim: lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Faz uma análise aqui. Fecha seus olhos só 1 minuto. 1 minuto, onde você está? Pensa comigo, alguém que você orou essa semana. Pense nessa pessoa agora, nesse momento. Pense em alguém que você há muito tempo não ora por essa pessoa. Abre seus olhos. Faz algo para você nesse momento. Eu vou orar por essa pessoa hoje. Amém? Se o Senhor te lembrou dessa pessoa, é para você orar por ela. Nós temos uma responsabilidade, amados, de orar pelas pessoas que estão do nosso lado. Onde eu vou, a igreja que eu vou, eu oro por todos que estão ali naquela igreja. Ao lugar que eu for, o estado que eu for, aonde eu for, eu oro por aquelas pessoas que estão ali naquele lugar, vivendo ali. Nós temos que começar a ter essa atitude. Entra já no teu trabalho dando glória a Deus. Entra já na sua igreja dando glória a Deus. Mesmo que você não possa falar, mas internaliza para você. O Senhor te escuta. O Senhor te escuta. O Senhor te entende. Aonde você estiver, Ele te entende. Ele entende o teu coração. Ele entende a tua intencionalidade. Que você possa, irmão, orar pelo outro. Chega na tua igreja, ora pelo irmão que não veio. Chega no teu trabalho, ora por aquele que te persegue. E eu acho bonito de Paulo, porque ele fala que ele não veio pregar sobre aqueles, apenas para aqueles que conhecem a Jesus. Ele veio pregar para todos, para os judeus, para os gregos. Ele passou a ser conhecido como Paulo, porque ele já tinha esse nome. Na verdade, não foi Jesus que colocou o nome dele de Paulo. A palavra é muito clara, em Atos 13, Lucas faz isso, começa a falar Paulo, mas na verdade, Saulo é um nome muito judaico. E ele queria romper com as tradições e não ser um homem estagnado, preso, mas um homem livre, porque Jesus, ele veio para dar liberdade. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele morreu naquele lugar para te dar livre arbítrio, para te dar liberdade, para você poder estar sentado ou escutando essa palavra. Então recolha essa palavra no teu coração. E por fim, amados, mais uma responsabilidade. É que você precisa ter responsabilidade de socorro. A palavra de Deus no versículo 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim, é mister socorrer os necessitados. Socorrer necessitados não é só socorrer os irmãos que estão na rua precisando de um prato de comida. O socorro do nosso pastor é levar as boas novas. Não existe pessoa que mais precisa de socorro do que aquele que não conhece a palavra de Deus. Então, para terminar essa pregação, eu quero te dizer que todas essas responsabilidades precisam estar embutidas na tua vida cristã. Que todas essas responsabilidades, peça isso ao Senhor. Se tem alguma área da sua vida que precisa ser aparada, pede ao Senhor. Porque todos nós temos algo em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida,
que precisa ser aparada. Amém? Que você possa ter esse entendimento. E eu desejo 16, mais 16, mais 16, mais 16 de anos e na presença do Senhor, cheio de mulheres e homens que entendem a sua responsabilidade com a sua vida, com o ensino, com a sua igreja, com os seus pastores, com os seus irmãos, com o seu próprio ministério, com o seu lar, que é o primeiro ministério. Amém?